Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, a liturgia fala para a gente que Jesus Cristo é aquele que limpa as nossas vistas das cegueiras físicas e espirituais. Então, peçamos a Ele a graça de viver segundo o seu Evangelho, para que possa habitar sempre em nós. Então, que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Gênesis, capítulo 8, versículos 6 a 13, depois o versículo 20 a 22. Gênesis, capítulo 8, versículo 6 a 13, depois o versículo 20 a 22. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ficou revoando, até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei então a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, e jamais hão de acabar. Então, na primeira leitura, terminado o dilúvio, oportunidade de purificação do mundo, a pomba traz um ramo de oliveira como símbolo da paz, resistência e resiliência, sinal contraposto ao cenário de violência e pecado de antes. A construção do altar e o oferecimento de holocaustos anunciam um reconhecimento da bondade, do amor e da misericórdia de Deus por parte do justo Noé. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Então, no evangelho de hoje, estamos diante de uma cena interessante: a cura do cego de Betsaida. Jesus cospe nos olhos do cego e coloca a mão sobre ele, mas o homem ainda vê com dificuldade. Ele diz: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então, de uma nova ação do Senhor, o cego ficou curado. Enxergava todas as coisas com nitidez. Então, o fato da cura do cego ter sido devagar não se deve ao fato de uma impotência ou dificuldade da parte de Jesus, mas de uma progressão de fé daquele homem que paulatinamente vai reconhecendo a Jesus como Cristo. É uma cena altamente simbólica que está em paralelo com a seguinte de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 39, da profissão de fé de Pedro e dos discípulos. A cura do cego nos lembra do difícil, e devagar amadurecimento da fé dos discípulos. Eles custam a ver em Jesus o Messias servo. Recorda-nos também do itinerário do catecúmeno. Vai sendo iniciado a fé e tem suas vistas sendo clareadas e limpas aos poucos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem.
Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.